risco de acabar comprometendo o tempo de aula. Vai tranquilíssimo, Antonião. Maravilha, gente. Então, vou começar aqui. Bom, prazer estar aqui, né, mais uma vez com o pessoal da Abdib aqui, agradecer na pessoa do Fleury, todo o time, por esse convite, né, para a gente aqui do Machado Meira, sempre um grande prazer poder dar essas aulas aqui sobre Project Finance e também participar em outras em, o- em outros eventos, em outras oportunidades, manter esse contato com a Abdib. Então, agradecer primeiro aqui o Fernando e também, pessoal, me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Antônio Kuble, eu sou sócio aqui da prática de infraestrutura e energia do Machado Meyer. Acho que vocês já conheceram alguns dos meus sócios aqui, o Virgílio, o Vanzella, o Contim. Aqui na nossa prática, pessoal, nós somos, assim, por assim dizer, advogados de projetos, né, que são advogados, faz tudo dos projetos, né? Então, a gente tem experiência desde desenvolvimento e implantação de projetos, então a gente tem bastante contato com a parte regulatória, com a parte contratual de desenvolvimento de projetos, é, a parte de financiamento de projetos, né, que é dentre os tipos de financiamento, eu acho, na minha visão, além de ser um dos mais interessantes, é o que traz maiores complexidades contratuais também, e também na parte seguinte de futuros M&As, vendas, investimentos em projetos também do setor, né? Então, essa visão global aqui dos vários setores regulados de infraestrutura, energia e outros, entre outros, acho que dá uma posição, nos coloca numa posição muito bacana para poder oferecer aqui. A gente vai tratar especificamente de Project Finance, mas para poder ter essa visão geral dos projetos, tá? Hoje acho que é a última aula do curso, né, Fernanda? Última aula do curso. Eu não. É uma aula que costuma ser um pouquinho mais curta, tá? Não costuma tomar todo o tempo. E a ideia, pessoal, é a gente tentar aliar aqui um pouquinho da teoria que foi discutida ao longo das últimas aulas, né, e que eu também vou retomar aqui brevemente, né, com a prática de como que isso é incorporado e discutido nos contratos de financiamento de projetos, tá? Eu selecionei aqui um caso, que é o caso da Inova BH, que é uma concessionária lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ganhou uma licitação aqui de uma PPP administrativa para fazer a construção de escolas em Belo Horizonte, tá? A partir desse caso, a gente vai ver, eu vou contar um pouquinho, né, mais de detalhes dessa PPP, que é um caso bem interessante, né? A gente pega um pouquinho da parte de direito público, mas aí entende como que os contratos, tanto a parte do financiamento como a parte das garantias, com- como que isso na prática foi feito para dar as garantias necessárias para os credores estarem e bancos aqui estarem confortáveis com esse financiamento, considerando as peculiaridades do projeto, tá? Vai ser essa a ideia hoje. Quem tiver dúvida, pessoal, eu vou projetar daqui a pouco, aí eu não vou conseguir ver a mãozinha de ninguém, tá? Então pode falar, ô Antônio, ou falar um oi que eu paro aqui e aí vocês podem fazer a pergunta, não precisa esperar até o final. É para ser realmente um bate-papo, tá bom? É, então, eu preparei um slide aqui, deixa eu ver se eu estou conseguindo projetar. Quando estiverem vendo,
só me avisem aí que eu já... Ok. Obrigado. Pessoal, então, qual que é a ideia aqui? É falar um pouquinho desse caso da Inova, e aí a gente mergulhar em quatro cláusulas e contratos principais aqui, que eu já vou dar um spoiler aqui de quais são elas, né? São algumas cláusulas financeiras, né, e do contrato de financiamento, cláusulas do ESA, de como que ele é estruturado, stepping rights, e também cláusulas de garantia sobre recebíveis, sobre contas bancárias e cash waterfall. Esse vai ser o panorama aqui dessa aula de hoje. E eu já vou começar aqui falando um pouquinho do que foi essa PPP aqui da SPI Nova. Pessoal, isso aqui foi uma PPP uma concessão administrativa. Por quê, né? Tem duas modalidades principais aqui de PPP. PPP stricto sensu, né? São as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Principal diferença aqui do lado do ponto de vista jurídico, né? Tem diferenças naturalmente econômicas entre um modelo e outro, claro, porque no modelo da concessão patrocinada, o risco é dividido, né? Parte da receita tem que vir do próprio projeto, parte é paga pelo poder público. Tem essas, mas na parte jurídica, a concessão administrativa é aquela de atividades econômicas que qualquer um pode exercer. Então, aqui que é engenharia, construção e operação de unidades de ensino, é uma atividade que qualquer um, né, não é um serviço público específico que só o Estado pode prestar. Aqui qualquer um pode prestar, mas por que precisa de um modelo desse? Porque quem está contratando é a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então, a Prefeitura de Belo Horizonte contratou aqui nessa modalidade, né, de concessão administrativa, uma empresa para fazer os investimentos, para fazer as obras de novas escolas e, ao longo do tempo, além de indenizar, além de pagar aqui a SPI Nova pelas obras realizadas, né, isso é feito com o aporte público, que é a remuneração que basicamente reembolsa todos os custos com as obras. Ao longo da vida da concessão, aqui de 20 anos, ela vai pagar uma contraprestação mensal pelos serviços aqui de manutenção e operação dessas unidades de ensino. Detalhe importante, né? Aqui não entra a parte de serviços de educação, né? Não entra a parte de professores, etc. Isso continua a cargo da prefeitura, tá bom? O, o, e- Esse contrato foi objeto de aditivo, tá? Hoje, depois de algumas alterações, o objeto dele é a construção de 46 unidades de ensino infantil e 5 escolas de ensino fundamental. Em termos de garantia, pessoal, então, em termos de pagamento, aqui o desenho é para fazer, pra vocês poderem ter uma visualização da estrutura. Pagamentos são essas, tanto a contraprestação pública quanto o aporte público, né? Mas por ser uma entidade estatal, sempre tem uma preocupação do ente privado e se a prefeitura não pagar, né? Como é que eu tenho alguma garantia? Então, aqui foram criadas as seguintes garantias. Foi uma empresa estatal, aqui a PBH Ativos, uma empresa criada justamente para essa finalidade de dar garantias nesse tipo de contrato, criou uma conta vinculada para essa concessão e, além disso, a própria prefeitura criou uma conta calção onde deveriam ser mantido o depósito de 6 meses de contraprestação e uma conta reserva para poder, caso essa conta calção seja utilizada, recompor a conta calção.
E para fechar a garantia, a própria PBH Ativos deu um penhor sobre essa conta vinculada, tá? E toda essa estrutura de garantias é administrada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o contrato, né? Tudo isso, pessoal, para tentar mitigar aqui o risco de crédito, o risco político do Estado decidir não pagar, né? A gente sabe que não é uma estrutura à prova de bala, né? Existem discussões de empenhorabilidade de bens públicos, né? Outras discussões, o fato da Caixa Econômica ser uma entidade controlada também pelo Estado. Então, tudo isso pode gerar dificuldades práticas, mas até o momento, né, pelo que eu tenho notícia, que a concessão tem ido bem, tanto que houve ampliação do objeto, e os pagamentos têm funcionado bem também, tá? Então, do lado da PPP administrativa, foi essa a estrutura, tá, pessoal? Esse é o lado esquerdo. Do lado direito é a estrutura do financiamento desse projeto. Como que ele foi feito? Aqui o principal financiador foi o BDMG, o Banco lá de Desenvolvimento de Minas Gerais, com recursos repassados pelo BNDES, né? E as garantias foram 4 garantias, né? Teve um penhor sobre as ações da Inova, uma SPE que só explora esse projeto, cessão de direitos creditórios, e aqui, pessoal, só para os não advogados também acompanharem, quais são esses direitos creditórios? São justamente todo esse pacote de direitos que a SPE Inova tem em relação, tanto no âmbito do contrato de PPP, aqui qual que é o direito dela? Receber os pagamentos da prefeitura. Então, ela tem esse direito creditório, ela dá esse direito creditório em garantia para o banco. Que mais? Ela tem o direito creditório sobre potencial excursão dessas garantias. Poxa, se tiver uma excursão da garantia aqui, desse penhor, isso aqui também é considerado um direito creditório. E aí eu posso também dar em garantia para os bancos. Então, pacote normal de pegar, pacote de garantias normal, que pega basicamente todas as garantias relevantes aqui da SPE, nesse tipo de projeto. Aqui, uma indicação breve, né, como vocês viram na aula mais geral sobre Project Finance, aqui teve sim um EPCista, né, que foi responsável pela integralidade da obra, né, e aqui era só um grupo econômico que tinha o controle dessa empresa, tá? Apresentação super rápida aqui do caso, só para vocês terem em mente, porque a gente vai entrar agora no detalhe dos contratos. Vou fazer uma pausa aqui, ver se vocês têm alguma dúvida antes de eu seguir em frente. Sou parte viesada, mas para mim está claríssimo. Eu gosto uma barbaridade desse projeto. É um projeto que tem um impacto social e uma proteção da sociedade em torno dele contra qualquer ação do poder público, que é uma coisa fora de série. Vale? É um caso muito, muito interessante. Pena que ele não foi replicado em outros municípios, né? Ou ele vem sendo muito lentamente expandido, esse modelo. Vamos ver se ele acelera. Pois é, né, Fleury? E é um projeto que deu super certo, mas não foi um projeto que teve muitos outros parecidos, né, desse tipo de objeto em outros municípios, né? Então, enfim. O Fabião, ele sabe, ele deve estar acompanhando Nova Lima, eu acho que tem um edital publicado na rua, mas são pouquíssimos os casos que tem em andamento. Muito bom. De Nova Lima, eu não estou acompanhando, não, o pessoal, mas o que eu tenho para dizer das UMEIs daqui de BH, meus filhos estudaram nas UMEIs. Sim. E tem uma sobrinha numa UMEI aqui perto da minha casa também, tudo. O pessoal que, em geral, gosta muito da estrutura da escola. Apesar que a parte pedagógica não está dentro, né, da PPP,
mas do ponto de vista de infra da escola, a impressão do povo de Belo Horizonte é que é um sucesso total, é bem satisfatório. Assim. Ah, que legal ouvir isso, hein? Poxa, de quem conhece. Pô, muito bom. Pessoal, então acho que eu vou seguir aqui com a Perfeito. apresentação. Qual que é o primeiro ponto, né, que eu queria tratar aqui? E a gente já vai mergulhar aqui nas cláusulas do contrato, tá? Os contratos aqui de financiamento, mais ou menos, seguem uma estrutura similar e eles têm algumas cláusulas básicas, né, que são essas que eu listei aqui, né, e estão lá para proteger o financiador, né? Lembrando aqui, né, esses projetos, a produção, né, o sucesso desse projeto é chave para o financiador garantir que ele vai ter sua dívida repaga, né? Então, o financiador quer monitorar de perto os empreendimentos, quer poder dar anuência prévia para que a empresa faça determinadas atividades, né? Para fazer desembolsos, os financiadores querem ter certeza que o projeto está, enfim, cumprindo cronogramas, está com as certidões em dia, né? E está com os relatórios aqui de acompanhamento também em dia, cumprindo com as exigências ESG aplicáveis. Então, tudo isso é o pacote, né, de garantias de obrigações, perdão, que são oferecidas aos bancos e são bem típicas desses contratos aqui de financiamento. A cláusula que a gente vai ver lá no contrato do BDMG são as cláusulas de vencimento antecipado, mais especificamente, tá, pessoal? E alguns covenants financeiros que vão dar uma ideia de que o banco está preocupado quando olha um projeto desse, tá? E eu já vou projetar aqui o outro arquivo. Estão vendo? Já estão vendo aqui, né, pessoal? Isso aqui, pessoal, eu fiz um recorte de algumas cláusulas contratuais. Vou começar aqui pelas cláusulas do contrato de financiamento com o BDMG, tá bom? Entre a BDMG e a SPI Nova. Na cláusula de obrigações, o que é interessante destacar, né? O índice de cobertura do serviço da dívida, super importante, né? O banco quer saber se a geração de caixa do projeto está suficiente para você honrar a dívida e com a gordurinha, né? Porque não adianta você ter 1 para 1 para pagar a dívida e não conseguir pagar o restante das despesas do projeto, né? Então, por isso essa margem aqui adicional de 1,2, né? E o interessante é ver só uma pausa, eu vou compartilhar esse material com vocês, tanto a apresentação quanto esse recorte aqui das cláusulas para vocês terem depois, tá? Mas é legal ver que nos contratos, cada contrato vai variar no cálculo, né? Exatamente, olha, o que eu estou preocupado, né? Qual métrica que vai ser que eu vou adotar aqui, né? Então, poxa, nesse exemplo, eles usaram fluxo de caixa operacional e aqui entraram no detalhe, né? De falar, olha, qual que é o seu fluxo de caixa operacional da Inova? É a contraprestação pública e outras receitas oriundas lá da PPP. Tá? Então, eles já foram, preferiram já detalhar aqui quais são as receitas de uma SPE, cuja principal receita são os pagamentos do poder concedente, e, enfim, deduzindo eventuais custos de despesas operacionais e administrativas. E aqui
também, por ser esse projeto, acho que, salvo engano, todo o financiamento, todo o quadro de usos e fontes dele era só um financiamento de longo prazo, desse com BDMG. Então, quando o banco tinha a preocupação de qual serviço da dívida eu estou pronto para pagar, ele só incluiu o próprio financiamento. Mas se fosse um projeto com outros financiamentos que compartilhassem garantias, muito provavelmente isso aqui entraria na conta aqui do ICSD. Tá? Então, ICSD é um índice super relevante que costuma aparecer aqui nos contratos de financiamento desses projetos. Outro índice também super comum, índice de capital próprio. Aqui nesse projeto, eles exigiram um índice de capital próprio de pelo menos 20%. Significa que esse é um projeto bem alavancado, né? Que ele pode ter até 80% de dívida. E, enfim, acho que você já deve ter ouvido muitíssimas vezes, né? Que essa é uma das características importantes aqui nos projetos estruturados sob a forma de Project Finance, que eles são bem alavancados, tanto para aumentar a remuneração dos acionistas, né? Que o acionista compromete menos recursos e pode ter um retorno maior, né, já que o custo da dívida é menor do que o custo do capital do acionista, e pode ter também os benefícios tributários também de você poder deduzir a dívida do seu lucro, né? Então, são alguns dos benefícios de ter um projeto bem alavancado, né? Mas ao mesmo tempo o banco quer que chegue no nível ótimo, né? Não posso passar de 80% nesse caso específico. Então, essa é uma outra preocupação que foi endereçada contratualmente aqui dessa forma. Tá? Na cláusula de vencimento antecipado, pessoal, que é uma cláusula das mais longamente negociadas nesse tipo de projeto, quais são as preocupações aqui que vale a pena chamar a atenção? Vou começar aqui pelo item B, que é o atraso superior a 60 dias no pagamento. Pessoal, isso aqui seria muito incomum numa debênture do mercado, num contrato, numa dívida com banco comercial. Geralmente, ou nem tem cura, nem tem espaço para você sanear, ou é um prazo muito curto, de 48 horas, coisa nesse sentido. Aqui, por ser um banco de desenvolvimento, né, havia, né, que não quer que o contrato seja vencido, no fim das contas, não é bom para ninguém que isso aconteça. Ele quer que o projeto dê certo também, não só pela parte econômica, financeira, mas também pelo viés social. Você vê que tem uma certa leniência e um prazo maior aqui, tá? Então, acho que esse é o primeiro tema interessante para destacar. Outro ponto interessante para destacar no item D de dado e aqui você vê efetivamente a conversa, a relação entre o contrato de concessão e como isso é incorporado no financiamento, né? Por exemplo, se houver a declaração de caducidade do contrato de concessão, que para quem não sabe é o término do contrato de concessão causado por culpa da concessionária, isso aqui, obviamente, vai acarretar no vencimento antecipado da dívida, né? Porque o banco não quer ficar lá sentado esperando 20 anos para receber a dívida, sendo que não vai ter mais concessão, né, nesse prazo, que era a principal fonte de receita. Então, isso aqui, não tendo mais concessão, eu posso vencer a dívida. Tá? Mesma coisa se tiver um evento grave, né, de intervenção pelo poder concedente que não for saneado nesse prazo de 180 dias.
poxa, se não foi saneado em 180 dias, que algo muito grave aconteceu, e eu quero ter pelo menos o direito de poder vencer a dívida, né? Então, isso aqui são algumas cláusulas, pessoal, que mostram como que uma coisa conversa com a outra, né? Um projeto específico, concessão, muito dependente de pagamentos oriundos da prefeitura, né? E como os contratos financeiros incorporam isso nessa realidade, nas suas cláusulas, para proteger o banco, né? Para mitigar possíveis riscos, tá bom? Esse foi o primeiro tema, tá, pessoal? Enquanto eu volto aqui para o nosso slide, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, senão eu vou seguindo. Antônio, como é que funcionavam as cláusulas de reequilíbrio econômico e financeiro desse contrato? Você se lembra disso, mais ou menos? Não. Não vou me lembrar de cabeça, Fleury, mas é uma preocupação menor, porque não é um contrato aqui de serviço público, né? Então, não, é como se fosse uma contratação de obra, no fim das contas, né? Porque eu contratei uma obra, só que como é um pacote de serviço, é obra mais serviços, o poder público resolveu empacotar isso numa PPP administrativa. Fazia sentido, Perfeito. né? Então, aqui a questão é muito mais de revisão de preço, se tiver algum problema, do que o reequilíbrio, que o reequilíbrio está muito mais ligado ao, poxa, eu estou explorando aqui uma rodovia, né? Teve algum fato extraordinário, eu preciso reequilibrar, porque essa rodovia não está gerando a receita que eu imaginava por esses fatos extraordinários. Aqui a concessionária não toma esse risco, né? É. Então, Perfeito. como não tem isso, acho que aqui não vai ser um tema na pauta aqui desse contrato. Perfeito, perfeito. Não é que é engraçado, o que aconteceu, por exemplo, a gente estava dando uma olhada em alguns contratos, é que o poder público tem jogado sempre qualquer forma de reequilíbrio sobre o fluxo de caixa marginal. E parece ser uma ideia estranha, pelo menos no ordenamento econômico, daí independente do jurídico, pelo seguinte: uma coisa é a rentabilidade que você ofere sobre o capital que você investiu no começo do projeto. Outra coisa são novos investimentos de capital que você faça. Então, por exemplo, eu tenho a impressão que Nova Lima saiu com tudo no fluxo de caixa marginal. Se você tiver qualquer mudança de, por exemplo, estrutura tributária, estrutura de preços, qualquer coisa do gênero que configure um desequilíbrio contratual, é como se aquilo fosse considerado um novo investimento. O que é mais bizarro para mim é que se esse efeito se replica ao longo do tempo, é quase como se você estivesse fazendo um novo investimento ano a ano. Todo ano você estivesse fazendo um acréscimo de pagamentos de impostos, como se o investimento fosse. Assim, para mim foi muito esquisito, cara, olhar essas cláusulas e falar que isso não faz muito sentido quando você imagina exatamente o que é a segregação entre investimentos iniciais, o que são novas demandas de capital que possam surgir ao longo do projeto. Mas por isso que eu perguntei, foi uma coisa que me chamou a atenção nesse último projeto, mas sem nenhuma relevância para a parte de financiamentos e ESAs, com certeza. Não, é super interessante essa colocação, Fleury. As modelagens novas às vezes tentam inovar em alguns pontos, né, mas trazem mais complexidades e dúvidas, né, do que algumas coisas que funcionam há muito tempo, né? Então, ainda não vi esse da Nova Lima, mas vou procurar saber aqui para ver como isso foi desenhado. Fábio, tinha algum ponto? Não, eu só ia aproveitar a pergunta do Fernando aí. Se não, no caso dessa PPP de educação, né, das UMEIs de BH, se não for via reequilíbrio, se o reequilíbrio não for via fluxo de caixa marginal, né, majorando a contraprestação, qual que é a alternativa? Perdoa, o tema todo é o que é o fluxo de caixa original, o que é o fluxo de caixa marginal, né, Fabião?
todo o fluxo de caixa original do teu contrato, da tua proposta, teoricamente, representa aquilo que você tem de expectativa de rentabilidade, dadas as condições de contrato, riscos alocados, responsabilidades, etc., na saída do teu contrato. Então, vamos dizer que você vai fazer 10 novas escolas, seja em Nova Lima, seja em Belo Horizonte, seja onde quer que seja, e essas novas escolas vão ser remuneradas por um prazo de 20 anos. De repente, aconteceu alguma coisa no transcurso dos 20 anos que, por fato do príncipe ou evento de força maior, você não vai mais conseguir chegar àquele nível de rentabilidade. Você precisa recompor o teu contrato para quê? Para manter a rentabilidade originalmente prevista para aquele investimento inicial que foi feito para o horizonte dos 20 anos. Então, você olha o que era a tua condição inicial e reequilibra o teu contrato. A partir daqui, você vai falar, pô, não, mas eu quero que você coloque mais 10 escolas. Não, 10 escolas não eram capital previsto. Aí você vai discutir com o cara se ele tem interesse em fazer o capital, esse investimento pela remuneração possível, e se o poder público tem interesse em pagar aquela remuneração possível para aquele cara. Então, você vai recalcular as condições de remuneração a partir das condições vigentes naquele momento para aquele capital que está sendo feito. Então, uma coisa... Só o extra, né? Só aquele custo marginal traz ele valor presente zero e qualquer contraprestação para equilibrar. É isso. É isso. E aí você está falando, eu faço 2 projetos pelo preço de um, eu faço os 20 unidades originais e mais 10 adicionais, mas cada uma, vamos dizer, no seu fluxo remuneratório. A hora que você coloca que todo o desequilíbrio, inclusive aqueles que incidem sobre o capital original, vão ter que ser calculados por fluxo de caixa marginal, no fundo, ou você considera que todo aumento de custo é um investimento e calcula uma TIR que vai incidir sobre aquele acréscimo de custo, que é insano, e você vai falar, mas isso é uma completa idiotice. Sim, no VRT de Sorocaba, que é uma PPP grande até feita, a gente teve que fazer isso para impostos. Ou então, eles vão falar, vamos fazer um fluxo de caixa marginal roubado? A gente faz um fluxo de caixa original, considera todos os aumentos de impostos e traz por uma taxa interna de retorno única. Pode, mas não é exatamente a previsão do contrato. Então, você começa exatamente o que o Antônio falou, você coloca essas inovações, acha que você simplifica, vamos dizer, procedimentos metodológicos que, na verdade, tornam o teu contrato inadministrável, né, do ponto de vista financeiro, de gestão financeira. Não sei se ajuda ou atrapalha, Fabião. Não, esse assunto é bem polêmico, é bem árido assim de entender, né? Talvez a dúvida que a gente tem aqui é se a taxa de desconto para trazer valor presente é justa ou não. Isso é um debate. Os editais já trazem, né, a taxa de desconto, mas no final do dia a gente tem feito alguns requerimentos aqui de reequilíbrio via fluxo de caixa marginal que acabou que deu certo, assim, sabe, nas PVP de iluminação. Mas sempre apartando o custo adicional, né? O poder concedente exige um reinvestimento no meio do projeto, você aparta aquele custo da conta e resolve. Mas perfeito. Eu não sei em qual eu não consegui imaginar na minha cabeça em qual caso seria ruim numa PPP. Entendeu? Isso que eu estou tentando imaginar aqui. Por que esse modelo não é bom? Ou não é uma boa ideia, usando as suas palavras? Isso que eu não consigo entender. Fluxo de caixa marginal para todas as situações, porque você, teoricamente, vai calcular uma TIR para cada um dos desequilíbrios que vai acontecer, que podem estar todos atrelados a um mesmo evento. Você é processual, o teu processo vai se tornar muito mais difícil de ser administrado. E cada desequilíbrio de cada ano significa um novo fluxo de caixa marginal. É uma conta nova, sim. É uma conta nova. Então, é a administração. Se você tiver um super planilheiro do outro lado... Dá uma trabalheira. Dá uma trabalheira danada. É isso. E aí, um bom planilheiro resolve o problema, só que daí esse bom planilheiro do poder público tem que passar pelo Tribunal de Contas do município, etc. E aí, para você explicar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, é insanidade. Mas é isso, você pode fazer. Já gastei muita energia com isso aqui. Né? É exatamente isso. Se você conseguir simplificar esses processos, você melhora em muito a administração do teu contrato, sem dúvida nenhuma. Vamos em frente. Antônio, vamos nessa.
Muito bom, gente. Vou falar um pouquinho de ESA. Acho que o Rafa contou um pouquinho aí em alguma das aulas anteriores. Vou fazer só uma apanhada aqui para lembrar vocês sobre o que é esse contrato, mas já vou também entrar aqui nas cláusulas para vocês verem como que a gente contratualiza isso. Equity Support Agreement nada mais é do que um compromisso de que uma empresa ela se obriga a aportar recursos em uma empresa para fazer frente a algumas necessidades de caixa. Aqui em Project Finance, quais são os principais eventos, né, que a gente costuma ver bancos exigirem que geralmente o patrocinador do projeto, os acionistas, assinem um compromisso de que eles vão aportar caixa na SPE, e lembrando, é uma casca, inicialmente, com os recursos específicos, né, e destinados somente para um projeto ou uma gama de projetos. O que o financiador está preocupado, né, pessoal? Ele está preocupado com Project Completion, né, então, que é ter certeza que o projeto vai superar a fase de construção, vai atingir a fase operacional e começar a gerar receitas, né, receitas suficientes para poder pagar a dívida. E outro risco claro que é se a SPE, mesmo durante a fase de operação, não tiver, especialmente durante a fase de construção, mas às vezes também durante alguma etapa da fase de operação, não tiver recursos suficientes para pagar os serviços da dívida, e também para riscos específicos de determinado projeto. Por exemplo, eu contei o exemplo da caducidade. Poxa, vamos imaginar que na nosso caso aqui da Inova, a concessionária faz uma besteira atrás da outra e o poder concedente declara caducidade e encerra a concessão. Poxa, o financiador, sabendo que a SPE pode não ter recursos suficientes para pagar ele, pode falar: olha, nesse caso, acionista, você vai aportar dinheiro na SPE, porque pode ser que a indenização que ela vai receber lá do poder concedente, depois do término, não seja suficiente, né? Então, esse é um exemplo clássico em projetos ou de concessão ou de PPP, que pode ter o término do contrato de concessão. Aqui já entrando na parte jurídica e também uma pitada contábil aqui no final. Como que o acionista pode aportar dinheiro na companhia? Geralmente é aumento de capital, pode ser um empréstimo, né? E aí vai ser um empréstimo subordinado, ou seja, ele fica em último lugar no grau de prioridade depois dos empréstimos dados pelos bancos. E assim, aqui é o céu limite de criatividade. Se quiser fazer através de outras estruturas, poxa, ação preferencial, qualquer estrutura que viabilize aporte de dinheiro na companhia pode ser admitida. Essas são as mais típicas, tá? Outro ponto bem importante, esse aqui é o que os acionistas, patrocinadores desses projetos brigam bastante para ter, né? Dizendo, gente, Project Finance é para ser ou não recourse ou limited recourse, ou seja, se tiver algum problema, quem vai te pagar é a empresa do projeto, é a SPE, não o acionista. O seu recurso, o seu acesso ao acionista, caso dê um problema, tem que ser bem limitado, né? Então, quais são os principais tipos de limitação e exceção para o ESA? Limite de tempo, né? Então, o mais comum é fase do projeto, superou a fase de construção, começou a operar, atingiu determinados índices econômico-financeiros, libera o ESA ou libera gradativamente o ESA, libera o acionista da sua obrigação de aporte. E também de valor. Durante a vigência do ESA, o acionista vai falar, pera,
vamos dividir o risco, financiador. Eu não vou aportar 100% aqui de qualquer necessidade de caixa da companhia em qualquer situação. Eu vou aportar, sei lá, até 100 milhões. Depois disso, se precisar mais, paciência, né? Pode cobrar lá a SPE, pode ir atrás dos ativos dela, das garantias, mas você não vai atrás de mim, né? Então, bem comum, negociações caso a caso. E exceções, poxa, teve um caso fortuito, fato do príncipe, algo que fugia ao controle aqui, tanto da SPE quanto do controlador, nesse caso também, financiador, vamos dividir esse risco, né? Não quero eu, acionista, ter que bancar 100%. Qual que é a diferença aqui do ESA para uma fiança normal, né? Os dois, eu estava vendo se eu tinha um desenho, né? Os dois, pessoal, assim, cumprem uma função parecida. O que é uma fiança? O fiador fala, olha, se o devedor aqui da dívida não pagar o financiamento, deixa que eu pago, né? Esse é o fiador, eu posso exigir isso do fiador. O que muda para o ESA, né? O ESA cria um passo adicional de formalidade, né? Eu não vou pagar diretamente para o banco, não é. O ESA funciona assim. Nesses eventos específicos, eu vou aportar recursos na companhia para que a companhia tenha recursos para pagar para o banco. Qual que é a vantagem disso, né? O compromisso, do ponto de vista contábil, né, se for um ESA, um ESA de verdade, bem estruturado, ele não é, no fim das contas, algo que precisa ser contabilizado como um passivo, como seria o caso de uma fiança ou de uma dívida. Então, isso não trava a capacidade de endividamento futuro do patrocinador. Então, por isso que essa é a grande vantagem do ESA, né? Claro, isso tem que ser caso a caso, né? Para cada avaliado pelo auditor, pelo contador, mas essa costuma ser a principal razão pela qual se estrutura esse tipo de garantia na forma de ESA e não de fiança, né? O que juridicamente embasa isso, né, pessoal? Enquanto a fiança é só essa segunda etapa aqui, que é uma obrigação de pagar quantia certa, ou seja, teve a dívida, o devedor não pagou, o fiador vai lá e paga, é uma obrigação direta de pagar, não precisa de nenhum ato preparatório para isso. O ESA exige que você cumpra uma obrigação de fazer, que é, por exemplo, se fosse um empréstimo, olha, primeiro eu tenho que celebrar um contrato de mútuo com a empresa ou aportar efetivamente combinar os termos e condições desse mútuo para, em seguida, desembolsar, né, o dinheiro para a empresa. Então, eu tenho essa etapa preparatória, não é uma obrigação imediata que eu tenho que só executar a obrigação de dar. Eu tenho que executar duas obrigações. Se fosse um aumento de capital, a mesma coisa. Poxa, tem que ter uma assembleia, tem que ter a aprovação do aumento de capital, eu subscrevo novas ações. A parte do pagamento é só a parte final, de integralização das ações, né? Então, por isso que o ESA costuma ser visto, né? E, na essência, ele tem elementos de que não é exatamente igual a uma fiança. Então, porque ele tem essa etapa, dupla etapa, para poder ser finalmente executado. Tá? Últimas apontamentos aqui sobre o ESA, antes da gente entrar nas cláusulas. Então, vocês viram, né, que, poxa, o banco vai ver, mas você tem que cumprir tudo isso aqui para eu ter certeza que você vai aportar o dinheiro, como é que eu faço para dar maior certeza, né, liquidez nessas obrigações? Poxa, tem algumas formas, né, que é o contrato do ESA, você já pode, por exemplo, já deixar uma minuta de mútuo já pré-acordada, só faltando preencher o valor
Então, na hora de executar, fica muito mais fácil. Você não vai poder alegar que você não tinha combinado os termos e condições do mútuo. Você só vai falar, cara, era só preencher o valor. O valor que a empresa precisa é esse, só assina aí o mútuo, né, preenche com esse valor e segue em frente, né? E na estrutura de capital, de aumento de capital, a empresa pode criar um capital autorizado, né, deixar o preço da subscrição de ações já pré-definido, a minuta do boletim de subscrição. Então, todas essas são cautelas para dar maior execuibilidade para o ESA, né? O último ponto aqui é, poxa, será que o banco vai querer ter um mandato, uma procuração para assinar um financiamento em nome entre o patrocinador e a SPE, ou para assinar o boletim de subscrição entre um e outro? Esse é um tema polêmico, né? Porque, de um lado, poxa, o mandato, a procuração daria muito mais força ainda e maiores chances de não ter problemas na execuibilidade. Então, seria mais uma ferramenta aqui do banco para garantir a execuibilidade do ESA. Mas, de outro lado, poxa, vocês devem imaginar que a chance disso poder criar algum problema, trazer uma responsabilização do banco, cresce bastante, né? Porque, poxa, você ir lá, pegar no nome de uma empresa, assinar um cheque de 100 milhões para ela aportar na outra empresa, não é um negócio assim de dia a dia, né? Então, é uma responsabilidade que traz muitos riscos, né? Então, na prática, assim, a gente não costuma ver isso aqui. Isso aqui alguns casos a gente viu, mas é algo que os bancos geralmente não pedem, porque justamente pelas implicações que isso pode trazer de responsabilidade e até de um contador falar, gente, você tem a faca e o queijo na mão aqui. Você pode assinar o contrato, já está pronto. Você pode assinar o contrato pela empresa? No fundo, é como se fosse uma fiança, porque toda aquela etapa preparatória, o banco pode ir lá e preencher e fingir que não existe. Só vai faltar a etapa 2 e aí igualam a fiança. Então, por todas essas razões, pessoal, então, às vezes canhão, dar um tiro de canhão pode ser demais, pode até atrapalhar. Então, às vezes, ter uma ferramenta que dá segurança, mas não precisa ser algo tão excessivo, pode ser o meio do caminho pode ser o melhor. Tá? E é o que costuma ser adaptado na prática. Vou aqui compartilhar, turma, agora a transcrição do ESA que foi assinado entre o acionista e a Inova lá no nosso caso, tá bom? Entre o acionista e o BDMG, né, Antônio? Não, aí que tá. O BDMG nem entra. Às vezes, como interveniente, né? Nesse caso aqui, ele entrou como interveniente, né? Não, perdão. Aqui é interveniente. Ah, não, você tem razão. Aqui o credor assinou também, só para ter certeza que isso ia ser cumprido, né? Você tem razão aqui. Então, o contrato entre os dois, mas no compromisso da patrocinadora perante o BDMG, né? Acho que ela assumiu perante o banco esse compromisso de aportar o dinheiro na interveniente. A interveniente nada mais é do que a SPE Inova aqui, só para vocês verem qual que é o termo definido utilizado, tá, turma? Então aqui, pessoal, só para a gente fazer o link entre a teoria e a prática. Eu expliquei que tem algumas formas possíveis de fazer esse aporte na empresa, e aqui nessa primeira cláusula, ela traz justamente isso. Como é que pode ser feito o aporte? Aumento de capital mediante subscrição e integralização de ações. Aqui eles inovaram, que eles falaram que podia ser feito também por AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital,
dívida subordinada, né, que eu tinha adiantado. Aqui outra inovação interessante foi que pode ser também por dívida contratada entre interveniente e terceiros, cujo instrumento conste cláusula de subordinação. O banco até falou, gente, você quer se o patrocinador conseguir um terceiro, né, que topou te dar uma dívida subordinada, né, e ficar em último da fila, para mim tá bom, né? Para o banco que está no topo da prioridade, tem todas as garantias e só quer que a SPE Inova receba os recursos, para ele funciona também, né? Tem alguém falando? Ah, também funciona, né? Então, esse aqui inovou também nessa forma e o catch-all final, né, que é a combinação das operações anteriores, que pode ser um pedacinho de cada. Tá? Então, essa cláusula aqui traz as formas dos aportes, logo em seguida traz os eventos de aporte. Quais são aqui nesse caso? Exatamente aqueles principais eventos que eu mencionei. Primeiro, ligado a Project Completion. Então, se tiver algum sobrecusto na obra que exceda o preço estabelecido lá no contrato de EPC, nesse caso tem que ter aporte. Mas aí, enfim, a preocupação, qual que é a ressalva? Que, pô, se tiver algum seguro que cubra isso, você está eximido dessa obrigação. Então, acho que, mas na essência, é preocupação com Project Completion, se tiver algum tipo de sobrecusto na obra. Tá? Já o item 2 é o tema do se tiver algum descumprimento no pagamento da dívida. Poxa, a empresa não tem recurso suficiente para pagar a dívida lá com o BDMG, logo, nesse caso, você vai precisar aportar recursos aqui na empresa, tá? E aí a cláusula foi bem negociada, né? A gente estava aqui pela companhia na época, ela traz algumas exceções interessantes, né? Além das básicas, né, de falar, poxa, se foi saneado no prazo de cura, não precisa aportar, o que é até óbvio, mas a gente quis deixar expresso. Mas o interessante são esses dois aqui. Se a SPE não tiver recursos, por quê? O poder concedente está inadimplente, poxa, eu, BDMG, vou esperar, né? Vou esperar você, a SPE ou a patrocinadora, executar e ir lá contra o poder público e exigir que ele pague o valor, né, devido, né? Então aqui a acionista falou, gente, o banco, você vai compartilhar comigo esse risco, não é porque o poder concedente atrasou, a Prefeitura de BH sentou em cima lá desse pagamento ou que está criando alguma dificuldade. Se isso acontecer, não vai sobrar para o acionista, né? Pode ir lá cobrar a SPE, a SPE vai atrás, mas não vai sobrar para o acionista, porque isso aqui é um risco ligado ao poder público, né? E aqui podia ter sido negociado de outra forma, o banco podia ter falado, não, você que vai assumir, inclusive o acionista, mas nesse caso aqui eles conseguiram negociar para, nesse caso, o acionista não ser obrigado. Mesma coisa do item 2, né, se por qualquer razão eles não conseguirem executar as garantias dadas lá pelo poder público, que eu expliquei aqui no comecinho da aula, né, de aquelas contas garantia, conta calção, o penhor de ativos lá da PBH ativos. Então, se tiver qualquer problema, também vai ser um problema a ser compartilhado aí entre a SPE do projeto e o banco, mas não vai sobrar para o acionista. Então, esses foram os eventos, tá, pessoal? Parágrafo 1º, o que ele trata? Lá dos limites de aporte.
né? Então, aqui fala justamente que o montante, qual que é o limite máximo de aportes? É montante de 50%. Então, aqui eles negociaram que o acionista só vai ele só vai pagar até 50%, tá? Da dívida. O restante dos 50% vai ser um risco aqui do projeto, né? É, na verdade, né, estou até lembrando aqui, nesse caso, os outros 50%, eles são cobertos por uma fiança. Então, o banco, o BDMG, falou, ele topou o ESA, mas tava, ele também queria ter a proteção de uma fiança, nesse caso. Então, os outros 50% eram uma fiança. Mas, fazendo aqui a ligação da teoria com a prática, está aqui a cláusula que trata da limitação de valor. Parágrafo 3º traz os procedimentos, vocês vão receber uma cópia desse material, então depois podem dar uma olhadinha. Mas esse aqui é o interessante, que são as exceções, né? Caso em que a patrocinadora vai estar isenta da obrigação de fazer os aportes. O que eles colocam? Força maior, conforme definido lá no 393 do Código Civil, casos de encampação. Encampação, né, para quem não sabe, é o caso em que é o equivalente da desapropriação aqui no linguajar das concessões. Se o poder concedente resolver retomar a concessão para ele, né, de forma injustificada, assim, só porque é seu exclusivo critério, então aqui o acionista não vai compartilhar o risco. Vai ser algo para ser compartilhado entre a SPE e o banco. E por quê? Em caso de encampação, tem uma exigência de indenização prévia por parte do poder público. Então, também acho que o banco ficaria, além de ser desproporcional exigir isso do acionista, o banco estaria com conforto de que a SPE vai receber os recursos necessários para ser indenizada e ter os recursos para poder pagar para ela poder pagar o banco, né? É, outro evento aqui que vale destacar. Aqui acho que é uma consequência lógica, né? Que se o banco executar o penhor de ações e aí passar outro acionista passar a ser o acionista dessa empresa, os acionistas atuais deixam de ser obrigados aqui nos termos desse contrato. Vou passar aqui dessas e para chegar a para chegar à cláusula final, pessoal, que é justamente a cláusula de vigência, né? Para entrar no tema de até quando, né? Por quanto tempo isso aqui vai ficar em vigor, né? E aqui prevê que, olha, vai ter uma exoneração da patrocinadora quando forem atendidas as seguintes condições. Aqui eles previram um mínimo de 1 ano, né, depois do início da fase operacional do projeto, né, ou do início do pagamento dos juros, das obrigações financeiras, desde que comprove que a SPE já está atendendo o ICSD de 1,20, que o índice de capital próprio dela atende os 20% que estão lá no contrato de financiamento, e que as garantias foram devidamente constituídas, né? Então, aqui é uma combinação de entrada em fase operacional, decurso de um certo tempo e cumprimento de índices financeiros. Passado isso, o acionista vai estar liberado, tá? Para poder dessas obrigações, e aí só a SPE vai ter as obrigações perante o banco.
Pessoal, acho que aqui vou até perguntar. Que horas vocês costumam fazer um breakzinho aqui na aula? Porque a gente chegou acho que no meio do caminho aqui, que tematicamente poderia fazer sentido a gente fazer um breakzinho e continuar depois, mas não sei como é que vocês combinam geralmente isso. Geralmente toca direto, viu, Antônio? Até onde o professor aí conseguir tocar, a gente segue também. Vamos embora. Então tranquilo. Então já vou entrar aqui, já vou seguir nos outros dois temas. Aí a gente vai acabar terminando um pouquinho mais cedo aqui também. Então, deixa eu só resolver uma questãozinha aqui do slide. É só um minuto.